Vozes do Marketing, hoje com um convidado muito especial, Rodrigo de Oliveira, CEO e fundador da Rod Oliveira Soluções. Bem-vindo. Obrigado, Matheus. Vozes do Marketing faz parte de Encontros com o Futuro, uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Contamos com o apoio da Prime, braço das universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Rodrigo de Oliveira, o que faz a Rod Oliveira Soluções? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, Matthew. A Rod Oliveira Soluções é uma consultoria em planejamento estratégico que atende principalmente as pequenas e médias empresas brasileiras. A gente sabe que mais de 99% dos CNPJs ativos aqui no país são de pequenos e médios empreendedores que, na sua rotina de trabalho, se preocupam demasiadamente ou somente com a sua entrega final. E por essa realidade e necessidade, eles acabam abrindo mão, sem nenhum prejuízo, mas por uma questão de realidade, de áreas chaves da empresa, como marketing, RH e até finanças. E o meu trabalho é trazer a minha expertise de mais de 15 anos atuando dentro do marketing, desde o planejamento estratégico até o desenvolvimento e execução de campanhas, e estruturar essas empresas para que elas tenham uma taxa de sobrevivência, né, que vá além dos 3, 5 anos, que a gente sabe que são os principais desafios, né, para esses patamares de empresas que a gente fala aqui. Então a gente estrutura essas empresas para que elas tenham a capacidade, o know-how e com o tempo da consultoria sejam capazes de administrar a sua própria gestão de marketing sem depender mais do meu papel ali. Então é um trabalho que dura ali em torno de 6, 8 até 12 meses para que essas empresas criem essa estrutura e consigam seguir ali por conta própria. Então, o que você encontra nessas empresas? Qual é a situação? Quem te procura? E que tipo de conselho que você dá? Ótimo. Se a gente avaliar, né, por porte empresarial, a gente tem os MEIs, os micros, os pequenos, os médios e os grandes. Para cada porte existem necessidades e realidades diferentes. Um MEI, por exemplo, ele é uma empresa extremamente enxuta. No caso, ele é uma pessoa só, tem mais alguém para ajudá-lo. E ele ali tem que se preocupar 100% ali com a sua estratégia final de venda. Então, esse cara ele tem uma necessidade, um caixa, uma realidade diferente do micro, que já tem um pouco mais de fôlego financeiro, pode ter um pouco mais de estrutura, e isso vai aumentando cada vez mais, né, para o pequeno, para o médio e até mesmo para o grande. Então, de acordo com a empresa, o papel do estrategista de marketing é justamente esse. Qual é a sua realidade, quais são os seus gargalos, os seus desafios, e como a gente vai estruturar uma ação de marketing, uma área de marketing, respeitando a realidade do seu negócio. Então, essa é a visão que a gente tem hoje do mercado, e dependendo então do porte de empresa, são necessidades diferentes. Não há uma receita de bolo onde eu possa trazer um método, uma metodologia, como é amplamente vendido aí hoje na internet, que atenda do meio ao grande. Então, cada trabalho ele é personalizado, baseado naquilo que é o mais importante para você, que é respeitar seu caixa, a sua estrutura e também o seu contexto de atuação ali do seu setor, da sua atividade econômica. Conta um pouco de MEI, assim, que tipo de problemas você encontra com as empresas menores? Certo, Assim? Eu exatamente. lembro, eu fui, uma historinha só, que eu nunca vou esquecer, eu fui júri do Salão de Humor de Piracicaba, que são charges, né? Sim. E no júri tinha uma artista indígena, que pela primeira vez que veio lá do norte e tal. E uma das charges era uma pessoa, um morador de rua, uma pessoa, obviamente, em condições muito precárias, e alguém passando, ele pedindo dinheiro, e o cara perguntando, você tem MEI? E a minha amiga indígena, jurado, falou, olha, ele me representa. Ela teve que montar a MEI, assim, no meio, então ela enfrentou Certo. dificuldades burocráticas incríveis, Sim, sim. mas conseguiu. Ah, legal, obrigado por compartilhar essa história. O MEI, ele tem uma característica muito peculiar, porque assim, ele é a empresa inteira, né? Ele é a pessoa que vende, que atende, que produz, então ele está em todas as frentes, todas as áreas ao mesmo tempo. E o seu principal desafio, né, dentro da minha experiência aqui, é atingir o seu teto de faturamento, porque o principal o objetivo é que você evolua de um MEI para um micro, e aí sim você vai, né, usufruindo e crescendo de acordo com a saúde ali do seu negócio.
O principal gargalo desse tipo de empresa é justamente o que fazer. Porque a facilidade hoje das ferramentas de internet, de comunicação, ao mesmo tempo que estão ao alcance de todos, elas também se tornam um grande gargalo. Então, por exemplo, hoje, para você montar um perfil em uma rede social, para subir uma campanha, você pode usar a inteligência artificial para produzir um criativo, para produzir ali uma redação publicitária, uma copy, você sobe um saldo ali na sua conta e roda uma campanha. Só que, ao mesmo tempo que isso é fácil, ele se torna um gargalo, porque essas pessoas, esses empreendedores, eles não fizeram o básico, que é antes da execução. Então, o mercado hoje, de uma forma ampla, além do MEI, eles olham muito na execução. Roda a campanha, faz tráfego pago, faz o site, faz aquilo. Então, eles só pensam na execução das estratégias. Quando que, na verdade, o mais importante é entender, antes da estratégia, quem é você, onde a sua empresa está no setor que ela atua, né? O setor que a sua empresa atua, ele é um setor que está em crescimento, em declínio, quais são os gargalos e desafios daquele setor? Depois entender da sua base de clientes, caso você já tenha um produto vigente ou vai lançar um novo produto, entender quem é o principal público do meu produto, quem está comprando e por que compra. Eu não posso tratar a minha base como um segmento único, eu tenho que entender, além de aspectos demográficos, aspectos comportamentais e motivacionais de compra. Tem gente que compra pelo preço, tem gente que compra pela qualidade, pelo prazo de entrega. Então, se você não entende quem é você no seu setor, onde você está em relação à sua concorrência, identificando seus atributos competitivos, qualquer execução de tarefa que você venha fazer como tráfego pago, ele vai se tornar basicamente o ruído. É um em milhares falando mais do mesmo ou falando mais com nada. E toda essa confusão e essa falta de estrutura é percebida pelo mercado e o pior, percebida pelo cliente. Porque ele não tem clareza naquilo que você comunica. E aí você entende que o gargalo é o seu produto, quando na verdade não. Então esse é um principal desafio, né, que a gente enxerga não só no meio, mas em todos os portos que a gente atende, sendo que o mais importante é não focar somente na execução. Né? E isso também é um ponto importante, porque as pessoas me procuram, você faz tráfego pago, você faz site, você faz rede social, não faço a execução da tarefa, mas eu te ajudo a estruturar o que deve ser feito, como fazer, o que medir, e também entender como que aqueles resultados eles devam ou precisem estar ligados aos seus objetivos gerais do negócio. Sim, então eu chego para você, eu falo, você faz site, você faz mídia social, você faz tráfego pago, você me ensina a fazer isso e você me responde, vamos começar antes. É isso? Tem perguntas-chave, né? Então, assim, beleza, eu posso te ajudar a fazer tudo isso, mas antes me responde, qual é o seu ticket médio, qual é a sua taxa de conversão, você investe quanto em marketing? Sim. E muitas vezes esses indicadores básicos não são sabidos. Eu não sei qual que é o meu ticket médio. O que é ticket médio? Não sei a minha taxa de conversão. Tem uma empresa aqui que gera lead para mim, o lead é baixo, mas assim, eu tenho pouca venda. Então, assim, são aspectos básicos e essenciais que a gente O cara sabe fazer, mas não sabe vender. Mais ou menos basicamente isso. Mais ou menos isso, né? Assim, então, assim, demonstrar ali para o decisor, seja um empresário ou um líder executivo ali de uma operação, que antes de perseguir um resultado, é necessário entender qual é esse resultado que eu quero alcançar, mas e o que eu vou fazer para chegar lá? Onde eu estou hoje, qual é o caminho que eu devo fazer e aí quais são as ações que eu devo executar. Então, esses passos anteriores são extremamente importantes, porque senão a sua execução vai ser falha. O que te levou a fundar essa empresa? O que me levou a fundar essa empresa é a realidade dos negócios aqui no Brasil, né? A gente tem muitos indicadores que o Sebrae, né, compartilha e outras fontes confiáveis aqui no mercado, que fica muito ligado à taxa de mortalidade e essas questões que tratam o aspecto negativo da realidade, né? Então eu vejo isso como uma outra narrativa, né? Então eu trabalho para aumentar a taxa de sobrevivência das empresas aqui no Brasil. Que é baixa? Sim. E outra, a facilidade hoje de você abrir uma empresa, o acesso à informação que nós temos hoje é incomparável a alguns anos atrás, né, com o advento da internet. Então hoje, só para você ter uma ideia, a gente, na minha cidade, lá em Guarulhos, a gente tem aproximadamente 100 mil MEIs abertos. Sim. Então, assim, são muitas pessoas que estão tomando iniciativa, que querem vender alguma coisa, que querem formalizar ali a sua operação, o seu produto, serviço. E, além disso, a gente também tem um alto volume de empresas abertas por atividade
econômica. Então, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem o comércio varejista de vestuário e acessórios como a primeira atividade econômica com maior número de CNPJs ativos, seguidos por manicures, pedicures e cabeleireiros. Então a gente tem um... Então, peraí, então o primeiro lugar é vender roupa. Aqui Em São Paulo. Em São Paulo, na cidade. Segundo lugar? Cabeleireiros, manicure e pedicures. Sim. Então, assim, a facilidade de você abrir uma empresa hoje traz essa pluralidade. A cada esquina que você cruza, você vê um salão, vê uma loja de roupa, além dos grandes centros comerciais. Então, é um mercado extremamente, assim, promissor. Agora, o desafio é, beleza, eu vou chegar nessas pessoas e eu tenho que, primeiro passo, fazer esses empreendedores entenderem que eles têm uma deficiência na sua empresa relacionada ao marketing, porque eles pensam muito em execução e está tudo certo, mas se a gente estruturar o marketing de uma forma, né, nos fundamentos, o que a academia ensina e na experiência de mercado que eu trouxe, que eu vivi, a gente consegue transformar o resultado dele. Sim. Então, esse universo gigantesco de oportunidades é o que me levou a abrir a minha consultoria e também a nossa rede de relacionamento, né? Eu trabalhei por muito tempo em multinacional de telecomunicação, depois eu fui sócio de uma outra empresa de assinatura e nessa jornada a gente estabelece conexões, conhece outros empresários, empreendedores, executivos, e esse ambiente de desafio de trabalhar por um resultado, mas um resultado fundamentado em dados, em planejamento, né, em conceitos de marketing é o que me levou a atuar nesse setor. É de fato um desafio gigantesco, porque o ruído que a gente tem hoje, né, na internet é gigante. E a Roda de Venda Soluções é MEI? Não, nós somos hoje uma microempresa. Sim. E a gente agora está trabalhando aqui para se estruturar e conseguir o patamar para o próximo, né, para o próximo porte aqui em até 2 anos. Sei. E fica onde? Em Guarulhos ou em São Paulo? Eu tenho a empresa aberta aqui em São Paulo, com o escritório aqui em São Paulo, mas eu sou de Guarulhos, moro lá, então eu fico aí flutuando entre as duas cidades. Rodrigo, conta um pouco da sua biografia. Como você chegou nisso antes de que você fez a sua formação, por favor. Certo. Bom, eu cresci, né, nasci em 85, vivi a década de 90, ali onde a internet tinha um pulso único e a gente tinha que acordar de madrugada um pouco mais cedo para usufruir ali da conexão. Então esse advento da internet... E você fazia isso? Sim. Eu vivi a digitalização da música, então você podia baixar. Na minha escola, onde eu estudava, nem todo mundo tinha acesso e lá em casa, graças a Deus e aos meus pais, a gente teve acesso à internet, a um computador, então gravava música para os amigos. Então, E vendia ou dava? Alguns ganhavam, outros a gente ganhava, vendia, porque faz parte da natureza. Então, assim, desde cedo a gente, lá na minha família, a gente foi sempre estimulado a isso e trago isso comigo até então. Então, assim, esse trabalho, essa percepção da internet, da comunicação, do marketing, algo que eu vim construindo graças ao acesso à internet que nós tivemos desde cedo. E durante a minha trajetória... E por que tinha que fazer cedo? Para que Por causa do custo. A gente não tinha essa facilidade de hoje, de você ter megas, dados, para você navegar, usufruir de forma limitada. Então... E era mais barato nesse horário. Era mais barato, Sei. Então, isso tudo trouxe aí uma nova percepção e a minha jornada dentro do marketing, ela começou com mais 2 amigos, onde a gente desenvolveu um site de música eletrônica, que era um dos principais gostos musicais que eu tinha na época, e a gente buscava informações de que acontecia com os DJs nacionais, internacionais, eventos, festivais, equipamentos, e produzia algumas coberturas de festas, de baladas aqui de São Paulo para trazer para dentro desse canal. Sim. Então, o meu acesso com marketing, com desenvolvimento de site, enfim, com toda essa parte de planejamento começou muito cedo. E aí depois eu fui começar a trabalhar então em multinacional de telecomunicação como terceiro, fui efetivado no RH e aí eu fui buscando esse caminho do marketing. Depois da RH eu trabalhei numa diretoria de atendimento ao cliente, então dentro da operação de call center eu recebia os projetos da área de marketing e implementava esses projetos visando ali o menor impacto possível no cliente. Então ia lançar um plano de voz novo, ia lançar uma promoção nova, a gente entendia esse projeto junto com as outras áreas do negócio e preparava toda a operação para que a gente não tivesse o alto índice de reclamações ou ligações na operação. Então tinha um treinamento, a gente desenvolvia material para lojas, enfim, para que a gente se blindasse contra problemas
de atendimento, e foi nesse caminho, então, de multinacional, que eu fui até o marketing. Consegui ali uma promoção, fui para uma área que não era uma área diretamente ligada aos planos de voz da operadora, mas aos serviços de valores agregados. Então, na época que a gente vendia serviços por SMS, o cliente pagava semanalmente ou mensalmente, e recebia ali dicas de saúde, enfim, de vários outros temas por SMS, e isso foi migrando na época, no momento que os serviços de SMS deixaram de ter relevância devido aos aplicativos que tornaram, né, a realidade que são hoje, e aí a gente começou a negociar direitos de distribuição de conteúdos, como NBA, NFL, enfim, ou grandes streamings que a gente tem hoje no mercado para os clientes da base. Então essa foi a minha trajetória até então, que contextualiza, né, toda essa abordagem, essa experiência que hoje eu trago para os meus clientes. E o principal ponto que fica para essas pessoas que hoje abrem uma empresa não importa o porte da sua empresa, mas entenda que se o grande está fazendo, não significa que você também pode fazer. Mas aprenda como o grande faz e vá se estruturando e crescendo para que um dia você chegue ali também naquele patamar. Porque a gente tem que ter a consciência de onde a gente está e onde a gente pode chegar mediante os esforços que a gente investir aqui dentro de uma operação. Rodrigo, muito interessante, muito obrigado e espero conversar lá na frente e até levar minha pequena empresa para você um dia. Será um prazer, Márcio. Eu que agradeço pela oportunidade, Obrigado. pela conversa.